Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe quem foi Luiz Gama e a sua importância para a literatura brasileira? Então continue assistindo esse vídeo que eu vou te contar e mais. Vou te dar indicações de livros em que você poderá conhecê-lo mais a fundo. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu no dia 26 de junho de 1830 na Bahia e faleceu em São Paulo no dia 24 de setembro de 1882. Ele foi filho de mãe africana, Luísa Maim, e filho de pai português. Aos 10 anos ele foi vendido pelo próprio pai para ser escravizado e viveu nessa condição, privado de liberdade por 8 anos, até que ele conseguiu aprender a ler e conseguiu provar que ele tinha nascido livre e, por conta disso, ele conseguiu a sua liberdade. Ele exerceu os ofícios de jurista, de advogado, de jornalista, publicou seu primeiro e único livro, As Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, em 1889, com uma segunda edição em 1861. Ele foi casado com uma mulher negra, que se chamava Claudina Fortunato Sampaio, e pai de um filho chamado Benedito Graco Pinto da Gama. De acordo com a pesquisadora Lígia Fonseca Ferreira, é de autoria do Luiz Gama os primeiros poemas de amor dedicados à mulher negra, que são os poemas A Cativa, que está presente nas duas edições do seu livro, né? Na primeira e na segunda edição, e também o poema Meus Amores, que foi publicado no semanário Diabo Coxo, 1865. O Luiz Gama foi um dos pioneiros na imprensa ilustrada de São Paulo, então ele atuou como redator em semanários como o Diabo Coxo, o Cabrião, que foram jornais importantes da cidade de São Paulo, mas não só, porque eram jornais que falavam sobre o cotidiano da cidade de São Paulo, da província de São Paulo e também do país, né, como um todo, do Brasil como um todo. Então eram jornais muito importantes e o Luiz Gama atuava nesses jornais. E esse momento da atuação jornalística do Luiz Gama aconteceu entre 1864 e 1870, que foram momentos que ele esteve muito presente na cena jornalística de São Paulo. E depois disso ele não escreveu mais, né? Ele não escreveu mais literariamente, então ele só deixou um livro publicado, né? Que foi o seu livro de poesias. Então, quando nós pensamos em Luiz Gama, nós temos que pensar que ele foi um homem negro, ex-escravizado, um homem também autodidata, que atuou no meio jornalístico de São Paulo e que foi um importante advogado. Ele ajudou a libertar mais de 500 escravos, provando que a escravização deles estava sendo feita contra a lei e com isso ele conseguia libertar essas pessoas. Então ele era uma pessoa que pensava muito no próximo e principalmente no seu povo negro. Ele muitas vezes fazia esses atendimentos, fazia essas libertações de pessoas escravizadas de graça, não recebendo nada por isso. Ele se dedicava a vida dele para fazer isso. Então acho que o Luiz Gama é uma importante pessoa para a história do Brasil, não só a história literária brasileira, mas a história do Brasil como um todo. Ele foi um abolicionista, mas morreu antes da abolição. Ele morreu em 1882, a abolição dos escravos se deu em 1888. Então ele era um abolicionista e um republicano, e é uma pena que ele tenha morrido antes da abolição, antes da República. Ele também foi uma pessoa que dominou a palavra escrita e foi por meio dela, né, que ele conseguiu a sua liberdade quando foi escravizado. Eu acho que nós temos que honrar a memória do Luiz Gama, saber e conhecer a sua história, porque nós temos exemplos de pessoas que foram escravizadas nos Estados Unidos e que conseguiram se libertar e depois escreveram um livro sobre a sua história. Como exemplo, nós temos o Frederick Douglass, que tem um livro também que conta a história dele, ele conta a sua própria história enquanto escravizado. Temos também a Harriet Ann Jacobs, que também tem um livro que ela conta suas memórias enquanto escravizada. E no Brasil, o Luiz Gama é o único que tem relato de uma pessoa que viveu a escravidão e depois contou as suas... Ele não tem um livro contando como foi ter vivido como escravizado, mas ele deixou uma carta muito importante. Ele escreveu uma carta para o Lúcio de Mendonça, que era um importante jornalista dos anos 1800. Nessa carta ele deixa uma carta contando basicamente sua biografia. E essa é uma carta muito importante, muito lida quando se pensa em Luiz Gama.
deixo a indicação de leitura dessa carta, que atua como um documento histórico. O Luiz Gama foi um intelectual, ele foi um autodidata, ele não frequentou a academia formalmente, mas ele fez seus estudos sozinho e aprendeu muito e usou o seu conhecimento em prol de outras pessoas. Tem uma carta também que ele deixou para o filho dele, falando sobre a importância do estudo, sobre a importância do exercício do pensamento e sobre a valorização da educação. Então, mais um motivo para a gente conhecer e admirar a pessoa que foi Luiz Gama. Um dos grandes principais nomes quando se pensa na obra, no estudo sobre a obra e vida de Luiz Gama é a professora Lígia Fonseca Ferreira. No ano passado eu tive o prazer e a honra de entrevistá-la e o conteúdo dessa entrevista está lá no meu blog. Vou deixar o link aqui na descrição, para vocês podem acessar e conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do Luiz Gama. E aí, para as pessoas que estão interessadas em conhecer mais a fundo sobre o Luiz Gama, eu indico, como já indiquei, essa carta que ele escreveu para o Lúcio de Mendonça. Indico também o livro Com a Palavra Luiz Gama, que foi escrito pela professora Lígia Fonseca Ferreira. Nesse livro, você pode ter uma visão bem ampla sobre a vida e a obra dele. Também tem uma cronologia que é muito importante para nos situarmos nesse tempo, porque não dá para ler e não dá para pensar o Luiz Gama sem pensar em um contexto histórico. E tem tudo isso nesse livro da professora, sem pensar no período histórico daquela época mesmo, que era um Brasil escravocrata, um Brasil que estava lutando tinha pessoas que estavam lutando pela abolição dos escravizados, um Brasil que estava almejando chegar na República, e tudo isso acontece depois, e o Luiz Gama é uma importante figura para esses acontecimentos históricos. E para além disso, eu acho que é muito importante, que é fundamental a gente ler mesmo a obra poética que o Luiz Gama deixou pra gente, que é As Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Então, leiam Luiz Gama e conheçam Luiz Gama e leiam pessoas que escrevem sobre o Luiz Gama, que escrevem verdadeiramente sobre o Luiz Gama, Então, fica aí minhas indicações de leitura para conhecer ainda mais a vida e a obra dessa pessoa que foi tão importante para a história do Brasil e para a história literária do Brasil. Então, me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam o Luiz Gama, o que mais gostaram de saber sobre ele, que ficaram impressionados, porque quando eu estava estudando sobre o Luiz Gama, eu fiquei absolutamente impressionada sobre tudo, sobre a história dele como um todo. E me contem se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo para que chegue mais pessoas e para que mais pessoas conheçam o Luiz Gama. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e até o próximo vídeo.